boa noite. Uma das sequências mais aguardadas da história dos videogames foi anunciado. Streets of Rage 4 vai ser a sequência de um dos maiores beat'em ups da história. Mas a grande pergunta que os jogadores fazem é: conseguirá Streets of Rage 4 fazer ressurgir a febre dos beat'em ups nos videogames? No programa de hoje, iremos a fundo da história e faremos uma varredura completa sobre o gênero beat'em up, como surgiu, os seus dias de glória e a sua derrocada. Meu nome é Dr. Peruggi e você está no Purgatório Repórter. No dia 27 de agosto de 2018, os jogadores do mundo inteiro foram surpreendidos com o anúncio de uma das sequências mais aguardadas da história do mundo dos games. A Dotemu anunciou a produção de Streets of Rage 4. Um trailer foi divulgado, o que deixou os jogadores com água na boca. Rapidamente, Streets of Rage 4 se tornou um dos assuntos mais falados no Twitter e nas redes sociais. Ainda não se sabe em quais plataformas o jogo aparecerá, mas é muito provável que apareça em todas, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Além do ótimo jogo, um dos grandes destaques de Streets of Rage sempre foi a sua fantástica trilha sonora. E parece que um assunto está sendo guardado a 7 chaves e pode ser revelado como uma bomba a qualquer momento. Yuzo Oshiro poderá ser anunciado como responsável pela trilha sonora de Streets of Rage 4. Ele que foi o responsável pela trilha sonora magnífica de Streets of Rage 1 e 2. Algumas revistas já fizeram um hands-on do jogo e todos ficaram maravilhados com o que viram. Em seu perfil no Twitter, Yoshiro postou que não poderia falar nada sobre Streets of Rage 4 no momento. Não há confirmação nenhuma que ele vá participar do jogo, mas com essa afirmação, quando ele fala que não pode falar nada no momento, é possível deduzir que ele poderá falar alguma coisa no futuro. Ou seja, para falar alguma coisa no futuro, você precisa ter um contrato. São grandes as chances de Streets of Rage 4 ter a volta do brilhante Yuzo Oshiro para compor as músicas do game.
algumas revistas já fizeram um hands-on do jogo e todos ficaram maravilhados com o que viram. No próximo bloco, o início e a era de ouro do gênero beat'em up. Beat'em up é um subgênero dos jogos de ação onde um personagem luta de mãos limpas, podendo adquirir algumas armas temporárias durante a ação, contra um número grande de inimigos. A exploração pode ser dada em cenários 2D, side-scrolling ou em 3D. Os fãs do gênero dividem os jogos pela Era de Ouro, com diversos jogos sendo produzidos para arcades e consoles 16 bits, e a Era pós 32 bits, onde os jogos começaram a ganhar um cenário e exploração 3D, com a chegada de consoles mais potentes. Beat'em up também é conhecido como jogos de brigas de rua, são focados no combate corpo a corpo, contra múltiplas ondas de inimigos. Geralmente, estes jogos se desenrolam em cenários urbanos, onde a trama gira em torno de combate do crime ou na vingança do protagonista, embora também há jogos com temas fantasiosos e históricos. Um dos primeiros jogos a ser taxados de beat'em up é o jogo First 2 The Legend Continues, do C64, computador C64. Depois temos o jogo Target Renegade, também do C64. Esse jogo é o jogo original que inspirou o arcade Renegade. Muitas pessoas pensam que são os mesmos jogos, mas não são. Target Renegade é o primeiro jogo da série. Logo depois, a Taito, baseado nele, fez uma versão para arcade chamada Renegade, que ficou popularmente conhecido no Brasil como Renegados. Good luck, kid.
depois tivemos o primeiro jogo que ia chamar a atenção pela ótima jogabilidade e também pelos seus gráficos, e criar uma legião de fãs nos arcades do mundo inteiro. O jogo se chamava Kung Fu Master, um clássico. A partir de Renegade, os jogos de beat'em up, junto também com Kung Fu Master, passaram a ter um maior grau de realismo e impressionar os jogadores da época. Em um momento em que a indústria de Hollywood despejava filmes de ação e violência, esses jogos faziam a cabeça dos jogadores brasileiros. Mas foi no ano de 1987 que nasceu aquele que seria considerado o maior sucesso do estilo beat'em up de todos os tempos. Um jogo que colocaria o gênero em outro patamar e seria objeto de consumo por qualquer jogador de arcade na época. Double Dragon, com uma trilha sonora considerado arrasa quarteirão na época, Double Dragon rapidamente se tornou febre nos arcades brasileiros. Para se ter uma ideia do sucesso do jogo, fazia-se filas para poder jogar, e em certas localidades chegava-se a juntar mais de 30 pessoas ao redor da máquina na época do lançamento, com uma ótima trilha sonora, um enredo que fazia o jogador se sentir o herói salvando a sua namorada das mãos de um vilão malfeitor. Foi a fórmula perfeita para o jogo se tornar o sucesso que foi. Double Dragon ainda teve duas sequências, Double Dragon 2 e Double Dragon 3, mas nenhuma conseguiu superar o sucesso e a magia do primeiro. Depois de Double Dragon, tivemos ainda jogos que fizeram relativo sucesso, como Vigilante da Iron Corp, e Dragon Ninja da Data East.
Os anos 90 chegaram e com ele os 16 bits e a era de ouro dos jogos beat'em up, nos consoles caseiros e nos arcades. É o que veremos a seguir no Purgatório Repórter. No final dos anos 80 e início dos anos 90, foram lançados dois jogos que trariam definitivamente a era de ouro dos jogos beat'em up para o mundo dos games. O primeiro foi Golden Axe, da Sega. Nele, ambientado num cenário estilo filme Conan, o jogador deve conduzir seu personagem por cenários repletos de inimigos até o castelo de Dit Ader para resgatar o rei e a rainha, no clássico estilo de pancadaria. O jogo teve duas continuações, Golden Axe 2 e Golden Axe 3. Golden Axe fez um sucesso estrondoso em todos os fliperamas do país, ganhando conversões para vários sistemas caseiros, nos consoles Segas e PCs. O outro foi Final Fight da Capcom. Final Fight foi um marco na indústria, no estilo de jogos beat'em up, com personagens com quase o triplo de tamanho em relação a seus antecessores. Rapidamente chamou a atenção, com uma ótima jogabilidade e gráficos estupendos. Nele, o jogador assume um dos três personagens para tentar resgatar uma jovem mulher capturada pela gangue de rua chamada Mad Gear, que coincidentemente é filha de Mike Hagar, um dos personagens que o jogador pode escolher e que também é prefeito da cidade. O nome da cidade é Metro City. Quando o jogo foi oficialmente idealizado, ele seria lançado como uma sequência para o jogo Street Fighter original, que se chamaria Street Fighter 89, mas o jogo teve o seu título alterado por causa da grande diferença de estilo entre os dois jogos, partindo de um jogo de luta comum a um jogo de ação side-scrolling, como Double Dragon ou Golden Axe. Final Fight foi portado para diversas plataformas, como o Super Nintendo e o Sega CD.
teve várias sequências para Super Nintendo. A Capcom, depois de Final Fight, lançaria vários arcades beat'em up, tais como Capitão Comando, The Punisher, Alien vs Predador, e a série Dungeons and Dragons. Além de Warriors of Fate, além disso, esse game Final Fight para o Nintendinho. A febre dos arcades não acabava. A Tecnos of Japan, a mesma produtora de Double Dragon, lançava o excelente The Combat Tribes, um jogo estilo beat'em up com muita violência, que chegou a ser censurado em alguns países. Um jogo que inovava com 3 jogadores participando no mesmo combate. A Konami não poderia ficar de fora da festa. E em 1991 lança Vendetta, também conhecido como Crime Fighters 2 no Japão. Um jogo fantástico e extremamente violento. Vendetta para uns é considerado o melhor beat'em up de todos os tempos, superando até Final Fight. O jogo não foi muito conhecido no Brasil, mas para quem jogou, marcou época.
No jogo, existe uma gangue conhecida como The Cobras, com 5 membros, Blood, ex-lutador, com semelhança passageira com Mike Tyson, Hulk, ex-profissional de luta livre com forte semelhança com Hulk Hogan, Boomer, um artista marcial possivelmente com base em Jean-Claude Van Damme, Slade, um militar ex-presidiário com o passar semelhança com Mr. T, e Kate, a dama que foi sequestrada. Esta última foi raptada por outra gangue, a Dead End, liderada por Fault, que domina Dead End City e quer expandir seu território. Os 4 homens da gangue partem para salvá-la e lutam contra inimigos que são enviados contra eles, em um jogo de luta extremamente violento. Com certeza, Vendetta foi um marco na época dos arcades. Vendetta foi censurada em seu lançamento fora da Ásia para retirar um inimigo vestido com roupas de couro que agarrava o personagem e simulava atos sexuais e lambia ele. Vendetta não foi só um marco nos jogos no estilo beat'em up, mas também ousou em certos assuntos considerados proibidos. Nos consoles caseiros, o estilo beat'em up se multiplicava em vários jogos. No Super NES tivemos, dentre vários, Rushing Beat, Super Double Dragon, Spider-Man e Venom, Battletoads vs Double Dragon, The Ninja Warriors, Batman, o super jogo da Konami, também aderiu ao estilo beat'em up e fez bastante sucesso na época. Tartarugas Ninja e vários outros. No Mega Drive tivemos a série Streets of Rage, Golden Axe, Two Crud Dudes, Comic Zone, Alien Storm, Altered Beast, que também é considerado um beat'em up, Homem-Aranha, com versões de arcades famosos como The Punisher, Capitão América, que também saiu para Super NES e arcade,
DJ Boy, Mystical Fighter, entre inúmeros outros. Podemos ainda destacar nos arcades Capitão América e The Avengers, um excepcional jogo de beat'em up. X-Men e até The Simpsons entrou na onda dos beat'em ups. Os consoles de 32 bits chegam e com eles a era 3D. Era o início do declínio do gênero beat'em up. É o que veremos no último bloco. Com a chegada dos consoles de 32 bits, o universo 3D adentrou a casa dos jogadores brasileiros. Muitos consideram que a passagem do 2D para o 3D ocasionou a precoce morte dos beat'em ups. Nessa teoria, afirma-se que os beat'em ups não se adaptaram bem ao estilo de jogos 3D. Podemos citar como exemplo os jogos Final Fight, Streetwise, Urban Rage. Alguns defendem que os beat'em ups não acabaram, mas sim evoluíram, transformando-se em hack slash, ao estilo de jogos como Devil May Cry, por exemplo, e God of War. Mas a verdade é que um bom e velho beat'em up se faz em sprites 2D. Isso sim faz muita falta. Particularmente, eu tenho uma terceira teoria para o enfraquecimento dos jogos beat'em up. Primeiro, a cultura da briga de rua enfraqueceu muito já no fim dos anos 90.
Podemos citar, por exemplo, o filme The Warriors, lançado em 1979. Influenciou gerações e produções de jogos. Existia nos anos 80 uma cultura de gangues. Inclusive, há relatos de que, no Brasil, muitos bairros tinham gangues de rua. Jovens que, influenciados por vários filmes de Hollywood na época, aderiram a essa cultura. No início dos anos 90, surge Street Fighter 2, que inaugurou um novo sistema de jogo 1 versus 1. Soma-se a tudo isso ao início dos filmes de Jean-Claude Van Damme, onde também priorizava o combate 1 contra 1. Como o filme clássico O Grande Dragão Branco. Mediante a tudo isso, soma-se a difícil adaptação dos jogos beat'em up ao 3D e também a preferência das empresas em produzirem polígonos do que sprites. Mesmo assim, alguns jogos foram lançados mais ou menos bem sucedidos. O melhor deles, sem dúvida, foi The Warrior, de PlayStation 2, que curiosamente faz referência ao filme The Warrior, Os Selvagens da Noite. Também tivemos Fighting Force, que prometia ser o jogo definitivo 3D, beat'em up, brigas de rua, mas não fez o sucesso que pretendia fazer. Ficou muito aquém do sucesso que pretendia fazer, inclusive a sua continuação foi um desastre total. Podemos ainda citar no Sega Saturn Aeros, um ótimo jogo beat'em up. Double Dragon Neon também apareceu, mas foi outro completo desastre, principalmente no que tange ao enredo do jogo que não tinha nada a ver. Tivemos ainda o jogo indie Streets of Fury, mesmo sendo um jogo indie, foi bastante elogiado. Inclusive, muitos produtores de Streets of Fury estão na produção de Streets of Rage, WTM. Na atual geração, o gênero beat'em up demonstrou muito mais forças do que nas gerações anteriores. Rage Injustice é um jogo que cultua o gênero. Outro jogo que promete muito é Risk One Neck, jogo que está em campanha no Kickstart.
Por fim, esperamos que Streets of Rage ressuscite o estilo beat'em up com sprites. Temos por fim a grande chance de ver o gênero ressurgir com fôlego e assim encorajar a outras empresas a produzir mais jogos do gênero. Meu nome é Dr. Perugi e esse foi o Purgatório Repórter. Até o próximo programa.